Não nos enganemos. Essa suspensão não é sob moralidade ou cumprimento de Constituição, é sob controle. O Supremo Tribunal Federal efetivamente colocou o Executivo no comando de quem recebe e de quem não recebe os recursos. Olá e seja bem-vindo! O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, no qual os ministros não aparecem para defender suas posições, avalizou a decisão monocrática de Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e aliado de Lula, para restabelecer o poder discricionário do seu chefe de liberar ou não emendas parlamentares. Agora, como nos primeiros 2 governos de Lula, o petista poderá manter parlamentares a pão e água, na rédea curta, a menos que votem favoravelmente às matérias do interesse do Palácio do Planalto. O senador Isalci Lucas revela a verdade por trás das cortinas, denunciando que tudo não passa de um jogo político para consolidar ainda mais o poder nas mãos de Lula. Nas entranhas do poder, a ética e a transparência cedem lugar à sede de poder, onde Lula busca resgatar um antigo balcão de negócios para manipular o Congresso a seu favor, onde reinava os interesses escusos e alianças obscuras. Veja. Mas eu vou aproveitar hoje, presidente, para falar um pouco sobre o que está sendo discutido, debatido e anunciado, que são os problemas relacionados com as emendas. Então eu vou falar aqui o império das emendas, como o Supremo Tribunal Federal entregou o tesouro nas mãos de Lula. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento das emendas parlamentares se configura como uma jogada magistral no tabuleiro político brasileiro. O que, à primeira vista, parece ser um movimento em prol da transparência e do cumprimento das metas fiscais, na verdade, esconde uma estratégia bem articulada para concentrar poder nas mãos do Executivo, especialmente nas de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao bloquear a liberação de 15 bilhões em emendas, até que sejam cumpridos os requisitos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal não apenas fez um favor ao governo, mas entregou nas mãos de Lula uma poderosa ferramenta de barganha política. Com o Congresso encurralado e as emendas suspensas, Lula se vê em uma posição privilegiada para negociar sua influência na sucessão da Câmara e do Senado, além de garantir que o governo cumpra o arcabouço fiscal, mesmo que à custa de investimentos essenciais. Aqui eu vou abrir um parêntese para explicar um pouquinho, já que nós temos um tempo maior hoje, como é que funciona a questão das emendas, como funcionava e como funciona hoje. Eu fui deputado, senador Cajuru, de 2006, fiquei uma parte como deputado federal e depois fui para a secretaria. E depois me elegi em 2010, deputado federal. Até 2015, quando foi aprovada a emenda constitucional número 86, ela foi aprovada em 2015, criando as emendas impositivas individuais. Como é que funcionou aqui no governo, segundo o governo Lula e no governo Dilma, que eu era deputado federal, de oposição. Eu sempre fui oposição ao Partido dos Trabalhadores, sempre. Por convicção e tem minhas razões óbvias, Basta ver o trabalho que fiz nas CPIs de todas as áreas aí, como deputado. Mas como é que era? Eu não apoiava, consequentemente, eu nunca indicava nenhuma emenda. Então, de 2006 a 2015, não indiquei sequer uma emenda. Por quê? Porque cada discurso que eu fazia, cada votação que acontecia, e eu votava sempre contrário, a maioria das vezes, só votava favoravelmente aquilo que era bom para o Brasil. E é evidente que lá na Casa Civil, ainda tem hoje lá, se você for lá, tem uma televisão, e deve estar ouvindo a gente, alguém está ouvindo lá o que eu estou falando aqui. E eles vão marcando uma cruzinha, um xizinho, e aí depois eles vão verificar se libera ou não a emenda. É assim que funcionava. Por isso que eu nunca recebi. Nunca indiquei, aliás, porque emenda não, senador nem deputado recebem. Eles indicam, e quem executa é o Executivo. Então, em 2015, eu era deputado, nós aprovamos uma emenda constitucional, é constitucional, tá? Não é projeto de lei, não, é emenda constitucional, 86, onde nós criamos as emendas impositivas para que elas fossem distribuídas a todos,
independente de ser a situação ou oposição. Então, a partir da emenda constitucional, todo parlamentar teria direito àquele valor, independente do discurso, independente da votação, que é republicano. E, evidentemente, que as emendas impositivas, hoje, em torno de 15 milhões, talvez, um pouco mais, metade vai para a saúde. Então, como é que faz? Tem gente que acha que vai para a gente, né? Então, a gente coloca metade dessa emenda vai lá para a Secretaria de Saúde. Como a gente, parlamentar, que conhece o mundo real, que vai lá na ponta, né? Você que sabe o que está acontecendo em Goiás, não é o pessoal aqui do gabinete do Ministério, que são os tecnocratas, os burocratas, que ficam no Ministério. Não são eles que vão definir qual é a prioridade do Brasil em termos de orçamento. Quem conhece a realidade do país são os parlamentares. Eles é que vivem lá, de norte a sul, no interior do país. Então, eles destinam as verbas de acordo com as necessidades da população, dos municípios que ele representa, e indica. Aqui no DF, eu indico para o secretário de Saúde. Lógico, como eu vou aos hospitais, vou às regiões todas, a gente sabe quais são as necessidades. Então, olha, o hospital tal está precisando de tomógrafo, está precisando de raio-x, está precisando de bisturi, está precisando disso. Você coloca o recurso e a secretaria faz o edital e compra com esses recursos aquilo que nós indicamos. É assim que funciona. O restante pode ser aplicado em educação, saúde, saúde também, mas pode ser 100% saúde, mas você pode aplicar em educação, pode ir em área social, é assim que funciona. Então, a partir de 2015, a coisa ficou republicana, independente se é governista ou não, as suas emendas eram liberadas. Depois, senador Cajuru, em 2019, nós aprovamos a emenda constitucional número 100, também emenda constitucional, onde foi criadas as emendas de bancada impositiva, porque alguns parlamentares queriam realmente ver na sua região programas estruturantes, uma estrada, um hospital, que muitas vezes as emendas individuais não eram suficientes. Então foi aprovada a emenda constitucional, aprovando as emendas de bancada. Aqui, por exemplo, nós colocamos o Hospital do Câncer, está lá o recurso para ser construído, viaduto lá no Recanto, Hospital agora de São Sebastião, tudo isso são emendas de bancada. Então, não tem nenhuma dificuldade em termos de saber qual parlamentar que indicou e para onde foi e quem executa, que é o Executivo. Então, o Supremo Tribunal Federal não tinha que estar se intrometendo em termos de emendas individuais e coletivas. As emendas de comissões, Vossa Excelência participa de comissão, sabe. Os parlamentares indicam obras estruturantes de nível nacional e aquelas que têm mais pedidos, elas são aprovadas, são votadas e são aprovadas. E esse recurso vai para o Ministério faz a execução daquilo que foi aprovado. Lá atrás, teve essa questão da emenda secreta, que teve a decisão do Supremo e a Comissão Mista do Orçamento, na época que participei, nós colocamos um elemento de transparência, agora inventaram a emenda PIX. Então, poderia até suspender essas emendas que não têm muita transparência, mas suspender todo o sistema realmente é muita incoerência, é muita intromissão, é muito abuso do Supremo Tribunal Federal. Mas não nos enganemos, essa suspensão não é sob moralidade ou cumprimento de Constituição, é sob controle. O Supremo Tribunal Federal efetivamente colocou o Executivo no comando de quem recebe e de quem não recebe os recursos. É uma dança política onde Lula, o maestro, orquestra os ritmos e os movimentos. E o Congresso, outrora tão poderoso, agora se vê obrigado a seguir a música. A ironia aqui é palpável. O Supremo Tribunal Federal, ao agir sob o pretexto de garantir a legalidade e a moralidade, na verdade, fortaleceu a figura do presidente, que agora tem nas mãos a chave para destravar ou não esses recursos, dependendo de como o jogo político se desenrola. A fala de Lula, afirmando que apoia as emendas desde que sejam transparentes, não passa de um verniz para encobrir o verdadeiro objetivo, que é consolidar o seu poder e garantir que o Congresso dance conforme a sua vontade. Flávio Dino, ao liderar essa decisão, mostrou-se um fiel escudeiro do governo, aliando-se com os interesses do Planalto e pavimentando o caminho para que Lula exerça um poder ainda maior
sobre aqui o Legislativo. A história nos ensina que na política, em política, as ações raramente são desinteressadas. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal é um exemplo claro disso. Lula, que tem sua habilidade política inegável, já pagou 30 bilhões em emendas este ano, garantindo que o Congresso estivesse bem alimentado. No entanto, agora com a suspensão, ele tem a oportunidade de recuperar parte desse montante e direcioná-lo conforme os seus interesses, seja para garantir a reeleição de aliados na presidência da Câmara e do Senado, ou para reforçar o seu controle sobre o orçamento. Na concessão da liminar, Dino não hesita em agir em favor do seu mentor, Lula. Nada tem a ver com ética ou transparência, tem a ver com poder. Fica claro que a estratégia é reverter a perda de influência do presidente. Todo o poder a Lula. Enquanto isso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, enxerga a decisão como uma oportunidade. Ele só esqueceu de falar que essa decisão abre caminho para uma possível submissão do Legislativo ao Judiciário e principalmente ao Executivo. Então, meus amigos, não tem nada a ver com ética, transparência. Tudo se trata de poder e quem controla o dinheiro. É só isso.